Sejam bem-vindos ao Nexus Talks. Eu, Guilherme Barreiro, diretor da Nexus, recebo aqui convidados especiais para conversar sobre inspiração, transpiração, tecnologia, cultura e muita inovação. E o tema que vamos tratar no Nexus Talks de hoje é como os mecanismos de inovação aberta podem ajudar a transformar empresas tradicionais. E para falar sobre isso, trouxemos dois especialistas no assunto. Primeiramente, Zaima Milazzo, que é presidente do Brain, que é uma empresa de inovação aberta da Algar Telecom, e também o Guilherme Hella, meu xará, que é responsável pela unidade de negócios de transformação digital e tecnologia da Algar Telecom. Vem com a gente! Zaima e Hella, muito feliz de ter vocês aqui conosco. É um prazer enorme ter vocês aqui gravando o Nexus Talks para falar de inovação, transformação de negócios e de um case tão inspirador, que é o case da Algar Telecom e o case do Brain. Então, primeiramente, Zaima, bem-vinda e muito obrigado, viu? Olha, eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando o nosso case. Eu adoro compartilhar o nosso case, ainda mais para parceiros, né, que são tão parecidos com o nosso jeito de ser, com o nosso mindset. Então, agradeço enormemente o convite. Valeu, Zaima, obrigado mesmo. E Hella, mesma coisa, obrigado, viu? Poder ver você aqui falando com a gente da Algar, de TIC, vai ser um prazer enorme. Ô Guilherme, eu que agradeço o convite, muito bom estar ao seu lado, ao lado de uma colega tão brilhante como a Zaima também, e para falar de temas tão bacanas como esses que você comentou. É um privilégio, Guilherme, muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. Então, para esquentar a nossa conversa aqui um pouco, antes de fazer a primeira pergunta, eu vou dar uma contextualizada para quem está nos vendo e ouvindo aqui sobre o mercado de telecomunicações em si, né? O setor de telecomunicações, ele é um dos mais tradicionais do país, óbvio. Ele vive um momento de prosperidade bem grande no país e para acompanhar esse ritmo de prosperidade que vem com tantas inovações, as empresas estão precisando se reinventar e estão precisando usar estratégias aí de inovação aberta, ou como a gente chama comumente de Open Innovation, né? Que é um modelo de gestão voltado realmente para a inovação, que promove colaboração entre pessoas e que promove um ambiente bom para a inovação, para os funcionários de uma empresa, né? Que acho que é muito disso que vocês estão criando aí no Brain, na Algar. E os números dos últimos anos vêm mostrando que isso tem dado certo, né? Os próprios números da Algar, os números das empresas de telecomunicação têm mostrado que as empresas estão crescendo, que o mercado de telecomunicação no Brasil está crescendo. Mas o mercado também vem mudando, os consumidores vêm mudando, os hábitos vêm mudando, e a gente sabe que o que a gente fazia alguns anos atrás talvez não seja o segredo de sucesso para o futuro. Então, por isso que todo mundo precisa se adaptar também e mudar. E justamente para entrar um pouco nessa história no contexto de mudança, de adaptabilidade, de inovação, temos o Brain aí dentro da estrutura da Algar, que permite com que muito disso aconteça, falando de inovação aberta. Eu queria começar, Zaima, se você puder, por favor, contextualizar aqui para quem nos acompanha, quem é o Brain, o que é o Brain, e se você quiser contar um pouquinho primeiro quem é a Zaima também, eu acho que vai ser super prazeroso de ouvir. Ai, joia, Guilherme. Vamos começar então por quem sou eu, né? Eu tenho completo, na verdade, esse ano, 2022, 22 anos no setor de telecomunicações. Esse setor que a gente sabe que, óbvio, ele já carregava uma tremenda importância no cenário não só nacional, mas mundial, né? Nós, consumidores, a gente precisa de se conectar com a internet, conectar com o mundo por meio da internet, e nesse contexto, telecomunicações é fundamental para isso. Mas a pandemia fez isso chegar a pessoas que antes não tinham experimentado, né? Essa inclusão na internet, essa inclusão de fato digital. Então, o setor de telecomunicações é muito o que você falou, um setor que muda a todo momento, evolui a todo momento, e eu tenho a sorte, diríamos assim, de estar inserida nesse setor tão animado, né, assim, tão já inovador há 22 anos. E 22 anos também dentro da mesma empresa.
Então, eu tenho 22 anos de telecom na Algar Telecom. Algar Telecom, uma empresa de telecomunicações, sexagenária, 68 anos de vida, de um grupo nacional, que essa empresa que nasceu no interior do país, em Uberlândia, e é um grupo que tem um dos seus valores muito forte, que é o nacionalismo, que é devolver para a sociedade onde ele extrai a riqueza do grupo, também riqueza, né? E por isso que eu começo falando que brain, apesar de ser cérebro em inglês, ele é, na verdade, Brasil Inovação. Porque o que a gente faz no brain é criar inovação, e a inovação em negócios, né? Em modelagens de negócios, por meio de tecnologia, lógico, mas levar essa tecnologia num formato que os nossos clientes usem e que eles possam resolver seus problemas com essa tecnologia. Então, o que o Brain faz é, primeiro, identificar esses problemas que nós podemos resolver, que desafios os nossos clientes possuem, seja nos negócios, e aí por desafios entenda, posso capturar mais clientes, receitar mais, posso reduzir meus custos operacionais? Esses são desafios importantes dos negócios. Então, a gente entende a cadeia do negócio do cliente e a gente cria soluções para ajudá-lo a resolver esses desafios. E quando a gente pensa no consumidor final, é a mesma coisa. Eu posso estar mais confortável na minha casa usando tecnologia? A gente quer entender isso, esse desafio do nosso cliente e ajudá-lo a resolver esse desafio. Então, o Brain, ele, apesar de situação, o nosso foco, você pode perceber, que é negócios. Então, a gente não desenvolve tecnologia no Brain. E daí vem a necessidade de parcerizar. Porque quando a gente entende esse problema do nosso cliente e a gente vai resolver esse problema, a gente precisa de parceiros. E a gente acessa esses parceiros de diversas formas. É óbvio que a gente se relaciona com os fornecedores do nosso setor de telecomunicações, né? As grandes empresas e até os grandes fornecedores de tecnologias digitais, né? Mas a gente também se relaciona muito com startups, com pequenas empresas, com modelagens onde a gente traz o parceiro para junto do Brain, desenvolvendo essas soluções, e a gente possibilita, obviamente, que esse ecossistema que a gente está criando, ele tenha mais resultado, né? Juntos a gente cresce, a gente resolve o problema do nosso cliente, gerando valor para o nosso cliente, a gente gera valor para o nosso parceiro e, obviamente, a gente gera valor para a empresa também. Isaima, para mim é legal comentar do Brain, porque quem vai lá e visita em Uberlândia e conhece o Brain, sente a vibração e o espírito e o brilho nos olhos de vocês quando vocês contam da história de vocês mesmos, do que vocês fazem, né? É impressionante como o ambiente inspira inovação e colaboração. Para quem está nos acompanhando, é um ambiente realmente muito moderno, mas com bastante, sem requintes, é um ambiente realmente de colaboração, onde as pessoas trabalham muito próximas, é muito gostoso de ver. E continuando com você mais um pouquinho, antes de partir para o Hella, para a gente poder linkar o Brain com a Algar, eu queria te perguntar como é que foi para você, com uma bagagem tão grande em telecom, quando recebeu esse convite de deixar um pouco o que você conhecia muito bem ali do business tradicional de telecom, e tocar uma frente como essa. Como é que foi o sentimento e como é que você se sente hoje, alguns anos depois aí com a evolução do Brain? Ótimo, excelente pergunta, até porque eu adoro responder essa pergunta, eu vou contar uma história pitoresca. Mas para o público que está ouvindo a gente, eles entenderem, o Brain é uma iniciativa nova, gente. Eu falei que eu tenho 22 anos de experiência no setor de telecom e na Algar Telecom, mas o Brain, ele tem apenas 5 anos de vida. Na verdade, ele completa agora em agosto 5 anos de vida. Então, há 6, 7 anos atrás, o setor de telecomunicações, ele estava começando a sofrer o impacto das novas tecnologias digitais, né? Há 7 anos atrás, o termo transformação digital, ele estava sendo cunhado. Que tipo de impacto que a gente sentia? Naquele momento lá, por exemplo, o streaming de vídeo. A gente, né, tá gravando aqui hoje, para a gente é super natural, mas há 7 anos atrás nada disso existia. Mas
a Algar Telecom ela tinha uma operação de TV e a gente já começava a sentir esse impacto dos serviços digitais over the top, que funcionavam ou continuam funcionando na banda larga e na internet que é servida, né, pela Algar Telecom. Isso gerava um impacto para nós considerável no nosso negócio. Não só, obviamente, a ameaça das linhas de receitas desse tipo de serviço, como, por exemplo, a TV, que eu citei aqui, mas também um fator que o consumidor ele estava cada vez mais exigindo mais banda, mais velocidade, porque ele passou a consumir esses serviços digitais que usam muita banda. Então a gente chamava esse cenário, né, da boca do jacaré. A boca do jacaré era simplesmente a necessidade que a gente tinha de investir nas redes para suprir essa necessidade do nosso cliente de mais banda versus, obviamente, o preço, né, assim, as receitas, porque o cliente, ele simplesmente quer usar os serviços digitais, né? Ele não entende toda essa complexidade da tecnologia. Então a gente olhava para aquele cenário lá com uma visão de ameaça. Era uma ameaça, mas ao mesmo tempo a gente olhou na Algar Telecom para esse cenário como sendo uma oportunidade por meio das novas tecnologias nós aumentarmos as nossas receitas de serviços digitais. E eu preciso contar esse contexto para vocês para contar o que aconteceu comigo, né? Assim, eu estava num momento de carreira super bacana, né? Eu cuidava naquele momento lá da nossa operação móvel, do celular, né? Da Algar Telecom. A gente tinha acabado de fazer o turnaround desse negócio, voltado a ter investimentos em rede, qualidade. Nós tínhamos nos tornado líder do setor, né, do nosso mercado, onde a gente tem a nossa operação móvel, também aumentando a rentabilidade, ou seja, eu estava, sabe aquele momento de carreira que a gente está feliz, né, e obviamente todos estão felizes com a gente, colhendo os louros, né, e um dia eu estava voltando para minha casa, toda feliz, e eu recebi uma ligação da secretária do nosso presidente, que é o Jean Carlos Borges. E eu queria falar comigo, já era o fim da tarde, eu falei, já estava voltando para casa, mas é óbvio que imediatamente eu voltei para saber o que o presidente queria falar comigo. E foi quando ele falou disso, que eu acabei de contar para vocês, né? De um desejo da empresa de focar em inovação para que a inovação trouxesse resultados reais para a empresa, resultados relevantes para a empresa, que pudesse trazer novas linhas de receita. E naquele momento, o Jean Carlos Borges, ele não sabia como, né? A empresa, o board da empresa, eles entendiam a necessidade da inovação a serviço dessas novas receitas, mas não sabiam como. E ele me fez o convite, né, de ajudar a escrever o como. E eu demorei muito tempo para tomar a decisão, foram 10 segundos aproximadamente, eu acho que não levou nem isso, imediatamente eu falei que sim, né? Então, por quê? Porque fazia muito sentido para mim. É óbvio, né, assim, um propósito de transformar a nossa empresa, não só transformar a nossa empresa, mas pensando no cliente também, em tudo isso que eu falei logo há pouco, né, de entender o nosso cliente, as necessidades dele, os problemas que ele tem, e por meio da tecnologia tentar resolver. Eu entendi que fazia muito sentido para o meu propósito de vida, de carreira, e tomei a decisão em 10 segundos de mudar totalmente, sem saber qual seria o meu papel nesse novo, né, mundo aí. Mas eu falo para você que depois de 5 anos, óbvio que eu tenho certeza que eu tomei a decisão correta, e mais do que isso, né, a forma como nós fizemos foi uma forma muito acertada. Nós, depois desse momento, a gente teve um tempo, né, para a gente pesquisar, olhar melhores práticas, visitamos alguns outros setores, não só o setor de telecomunicações, mas setor financeiro, automobilístico, de consultoria de negócio, para a gente entender os modelos possíveis da criação desse centro de inovação que geraria resultados relevantes para o Algar Telecom, e eu entendo que a gente desenhou o nosso próprio modelo, né? Assim, uma coisa, assim, o nosso design estratégico, ele estava primeiro a serviço do objetivo
principal, da nossa meta principal, que é transformar a tecnologia em resultados práticos, é a inovação gerando resultado, de fato. Depois, a gente tinha uma característica do nosso negócio que a gente entendeu que a gente precisava ter essa unidade de negócios de forma autônoma. E daí houve a decisão, e eu acho muito acertada, da gente splitar essa unidade de negócios, que é o Brain, que é uma unidade autônoma de fato. Hoje no Brain, como presidente, eu me reporto a um conselho, mas com um alinhamento muito forte com a Algar Telecom, porque o que a gente faz no Brain, obviamente, precisa estar a serviço da estratégia da Algar Telecom, mas o motivador pelo qual nós nascemos de forma autônoma foi para que a gente pudesse ter um ambiente apropriado para experimentação. Um ambiente onde nós tivéssemos processos, métodos apropriados para experimentar, porque na inovação a gente não tem um playbook, né? A gente não tem um histórico para olhar. Você está criando a rodovia à frente, então não tem um retrovisor para olhar. Óbvio que a gente vai errar, né? Assim, a gente vai cometer erros, a gente vai eventualmente entrar por caminhos que não são os caminhos corretos, mas a gente precisa corrigir esse caminho. E a gente, para fazer isso, nós precisamos ter um ambiente apropriado para isso. E na nossa estrutura tradicional na Algar Telecom, naquele momento, a gente entendia que a gente não tinha esse ambiente. Nós tínhamos uma estrutura preparada para planejar bem, e muito bem, e mais do que isso, entregar aquele planejamento bem feito que foi feito. Numa estrutura dessa, erros são muitas vezes inadmissíveis. Ainda bem que a gente percebeu isso naquele momento da construção, do desenho, do que do que seria, né, assim, essa iniciativa de inovação, e nós decidimos fazer isso de forma apartada. E usando metodologias apropriadas, usando métodos ágeis e Lean, que fazem com que, além do ambiente que você já falou, não é só o ambiente físico, é que a gente tem um mindset apropriado para a criação da experimentação. A metodologia, ela traz dois fatores que para mim são fundamentais, e eu até digo mais que, assim, por mais complexidade que tem em toda a metodologia ágil, eu acho que esses dois fatores, eles são base, né, para a transformação de mindset. O primeiro é que a gente trabalha com squads, né, assim, os times estão ali um time multidisciplinar que tem todo o know-how dentro dele para resolver o problema do cliente. Então, quando a gente destrói o conceito tradicional de hierarquia dentro da empresa, e foi isso que a gente fez há 5 anos atrás, a gente fez com que essas pessoas, esses colaboradores, os nossos funcionários, que a gente chama de associados, né, eles se alinhassem para um propósito único. Então, primeiro, existe essa convergência de pensamento. A quebra da estrutura matricial, ela faz as pessoas se alinharem em torno de um propósito. E segundo fator é o propósito de colocar o cliente no centro. Porque a todo momento que a gente trabalha, a gente pensa no que eu sempre tenho falado aqui para vocês hoje, que é: o que eu estou resolvendo de problema para o cliente? Eu estou, de fato, gerando valor para o meu cliente? Então, eu trago o cliente para o centro da discussão em tudo que eu faço. Então, esses dois fatores são fundamentais para ter esse ambiente, esse mindset voltado para a criação do novo. E eu até costumo brincar que, assim, durante a nossa trajetória de 5 anos, é óbvio que é muito mais legal contar as coisas boas, mas a gente teve muitas pedras para quebrar ao longo do caminho, porque essa transformação de mindset, ela rompe formas de gestão, ela rompe formas de pensamentos, né? Esse pensamento estruturado, que eu tenho que ter todo o planejamento, um business plan construído com todas as variáveis, sem absolutamente ter espaço para errar. Tudo isso é destruído. A gente transforma isso tudo em experimento. A gente vai devagar, né, assim, experimentando num formato onde você está tendo eficiência de investimentos da empresa, porque você vai fazer um formato onde você vai investir pouco para errar, né? E você vai evoluindo à medida que você aprende. Nesse formato, a empresa hoje sabe
que é muito mais eficiente os investimentos que ela faz em inovação. Porque quando a gente chega no momento de colocar essa inovação em escala, que a gente chega no momento da empresa investir, e aí é ali que acontecem os grandes investimentos, a gente tem certeza que a gente está gerando valor para o nosso cliente, a gente tem certeza que o nosso time fez o máximo possível de forma alinhada para ter ali algo que de fato vai gerar valor também para a nossa empresa. E aí um fator, para depois dar um gancho aí pro o Guilherme Hella, né, que é o seu xará, mas é o Guilherme da Algar Telecom, né, Hella, é que assim, naquele momento lá, quando a gente estava estudando, né, o melhor formato, o design do que seria essa iniciativa de inovação, que é o BRAIN, a gente percebeu que não bastava ter uma unidade de negócios autônoma gerando inovação. A gente precisava fazer com que todo o ganho, o conhecimento, a mudança de mindset que a gente conquistasse com essa iniciativa, ela contaminasse positivamente a Algar Telecom. E para isso a gente tinha que preparar o terreno ali na Algar Telecom para receber essas soluções inovadoras, para receber essas pessoas com mindset mudado, para que a gente pudesse transformar o mindset de toda a empresa e não só dessa unidade de negócios. E a gente decidiu que a continuidade do BRAIN seria o que é hoje o programa Estação. E até eu faço uma brincadeirinha que eu participei, né, assim como o Jean me convidou, desde o início, quando era apenas uma ideia na cabeça ali dele, do board da empresa, eu participei de todo o desenho. E a gente, obviamente, não sabia que o BRAIN se chamaria BRAIN, né? Assim, a gente não sabia que a estação se chamaria estação, mas a gente pensava assim, olha, o BRAIN é como se fosse Marte, né? Assim, a Algar Telecom está mandando um foguete lá para Marte, e aí ali a gente vai ter aprendizados, nós vamos colher frutos, etc e tal. Quando a gente estiver voltando para a Terra, que é a Algar Telecom, a gente tem que ter a Lua. Senão os nossos astronautas não vão morrer sem ter a descompressão. E naquele momento a gente ficava chamando a estação de Lua, 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 e aí se transformou na estação. E eu acho que também tanto o movimento da criação do BRAIN como sendo essa estrutura apartada, quanto a decisão de ter o programa Estação dentro da Algar Telecom, são chaves de sucesso para o que a gente conseguiu realizar de resultado e de transformação das pessoas dentro da Algar Telecom. E só para eu terminar minha fala aqui, para eu passar a fala de novo para você, Guilherme, e talvez para o Hella, é que assim, a gente, quando nós fomos uma decisão super corajosa do board da Algar Telecom, né? Levar essa proposta para os acionistas da empresa, né? Nós levamos isso no conselho da Algar. Quando a gente fez a proposta, a proposta era que a Algar Telecom investiria, e era um investimento considerável, dentro da sua estrutura daquele momento de investimentos, né? Sem colocar nenhum real de resultado no orçamento da empresa. Essa foi a proposição que nós levamos para o acionista. Foi bem complexo esse momento. Eu lembro que a gente começou essa reunião de conselho à tarde e ela foi à noite. A gente saiu lá da Hold, né, onde fica a sede da empresa. À noite já as discussões foram quentíssimas. O acionista querendo, obviamente, que a gente estabelecesse algum resultado. E nós saímos de lá com uma ambição, né? Naquele momento, lá há 5 anos atrás, mais um pouco de 5 anos, né? 5 anos e meio, a linha de negócio de TIC, que hoje o Hella é o head, né? Ela já estava começando a crescer, criar corpo na empresa, mas ainda com faturamento não tão expressivo. O grande objetivo era fazer esse negócio se tornar relevante para a empresa, né? Fazer esse negócio fechar a boca do jacaré, né? Que a gente vivia naquele momento. Então a gente saiu com uma ambição, não uma meta, uma ambição. Ok, o TIC tinha, a linha de negócio TIC tinha um determinado orçamento já estabelecido no longo prazo da empresa, e o BRAIN saiu de lá com a meta de ampliar esse orçamento em 5 anos. Essa ambição que nós saímos lá, obviamente ela teria que ser entregue esse ano, né? A gente completa 5 anos de vida, ela foi entregue há 3 anos atrás.
E esse ano, todos os produtos, serviços que nós lançamos ao longo desses 5 anos vão gerar para a organização 5 vezes mais do que a ambição que foi prevista. E por que eu falo isso? Porque para qualquer empresa que estiver nos ouvindo aqui, né, foi muito importante naquele momento não ser estabelecida uma meta, em si uma ambição para essa iniciativa, porque a meta poderia ter nos, como eu diria assim, nos segurado. Né? Então hoje a gente está muito melhor do que a ambição que foi estabelecida, e isso garantiu também que a gente tivesse outras iniciativas. Né? Hoje a gente tem muito mais know-how para alçar voos maiores em termos da inovação, para a gente ousar mais. Né? Esse ano a gente acabou de divulgar uma parceria da Algar Telecom com um banco, com o setor financeiro, né? Mas por quê? Porque a empresa entendeu que a forma como a gente faz é uma forma que garante muito mais uma eficiência, um sucesso das iniciativas aí de inovação. Zaima, você contando dá vontade de ficar te ouvindo mais, mas assim, você explicou muito bem o contexto do Brain. Eu admiro muito a coragem do board, sim, de ter feito isso, de ter aceito o investimento ali, não diria um cheque em branco, mas um cheque com valor ali, mas sem ROI, né, imediato, né? E aí já um parênteses, né, qualquer um que lê livro de inovação vê que a melhor forma de você matar uma inovação é colocar um ROI, né? Ou pedir para calcular o ROI dela, porque é impossível você calcular o ROI de uma inovação sem saber antes e testá-la, né? Então a coragem do board em fazer isso, a sua coragem de levar os 10 segundos para decidir assumir uma iniciativa como essa, porque, gente, pensem o seguinte, né? A Algar, salvo engano, é a empresa mais antiga do Brasil no setor de telecomunicações, uma empresa sexagenária, que decide criar um braço de inovação. Aquele que não pensa que há qualquer ceticismo na hora de uma decisão, de pensar isso vai dar certo ou não vai dar certo, quem não pensa isso no momento, talvez é porque não entende o contexto, mas é muito difícil de você imaginar que uma empresa tão tradicional consegue dar um passo desse. E para muitos aqui que acompanham, que trabalham em empresas mais tradicionais, eu acho que a Zaima deixou aqui algumas dicas importantíssimas de como você pode decidir a sua estratégia e como seguir em frente. Eu acho que é muito rico o valor que você trouxe para isso, e você realmente já me deu o gancho, falando da estação Algar, né? Eu gosto muito dessa analogia de vocês do Marte, Lua, como estação para depois trazer para a realidade. E o Hella está aqui com a gente como responsável, como você bem disse, de uma BU, como diretor da BU de TIC, que é de tecnologia, que é um produto que não é o produto do DNA da Algar Telecom, que é Telecom. É um produto ali que é uma linha de produtos que vem para ajudar ali a trazer essa diversidade de receita para a empresa, de novas soluções para os clientes, né? E Hella, queria que você aproveitasse esse gancho, contasse também um pouquinho de você, do seu histórico na Algar Telecom, e como é que foi esse movimento de você assumir uma unidade de negócio de tecnologia num grupo que primariamente não é de tecnologia, é de telecom. Qual foi o sentimento naquele momento também e como vem sendo essa jornada de transformação até agora, da BU TIC, desde que começou até agora? Bacana. Bom, primeiro, acho que uma coisa que eu e a Zaima a gente tem muito parecido é que somos apaixonados pelo setor, né, de telecom. Então, também sou formado em engenharia de telecomunicações desde do começo da minha carreira, trabalho dentro do setor. Um pouquinho menos de tempo, mas eu não vou falar aqui, né, do que você, viu, Zaima? Mas sempre apaixonado por tecnologia e por telecomunicações. Só que o curioso é que eu sempre trabalhei com o desafio de fazer coisas diferentes do que uma telco tradicional faz, né? Então eu vim para a Algar Telecom já com esse desafio, viu, Guilherme? Lá em 2014, estou completando 8 anos agora na empresa, nesse mês de junho, com o desafio de começar a ter produtos de tecnologia, de TI, de segurança, enfim, produtos que não estavam relacionados ao core business da empresa. Tá? E o primeiro desafio, eu acho que é esse, né? A empresa identificar que havia essa necessidade de fazer essa mudança de direção. Mas eu acho que, assim como a Zaima comentou, que a Algar
soube identificar bem esse momento de fazer a sua transformação, ela soube identificar também essa oportunidade que havia de diversificar suas receitas, e ancorado muito no jeito Algar de ser, né, que é o gente servindo gente, né, tendo o cliente aí no centro de tudo, na tomada de todas as suas decisões. Então, levar essa proposta de valor, além de telecom, também para outros tipos de serviços, fazia muito sentido. E eu, além de apaixonado pelo propósito da empresa, sempre fui apaixonado por essa questão de transformar, de fazer diferente, então embarquei com tudo e comecei essa jornada aqui, viu, Guilherme? Daí a gente começou super pequeno, né, o TIC ainda no modelo tradicional, começando com produtos também mais tradicionais de TI, como colocation, hosting, produtos ali de segurança que estavam mais atrelados à conectividade também, né? Mas nisso, daí as histórias começam aí a se concatenar, surge o Brain, né? E o Brain começa a pensar lá em produtos mais disruptivos e o mais importante, fazendo de uma forma diferente, né? Pensando diferente, um modelo de trabalho totalmente diferente. Então a Zaima usou aí a analogia, né, do Marte, né, para o Brain, só que não é esse Marte aí que a gente conhece hoje, era um Marte, né, todo bonitão, todo atrativo, todo mundo quis ir lá para o Brain para experimentar esses novos modelos aí de trabalho e tal, e deu super certo, né, tanto que os produtos que o Brain criou hoje são um grande sucesso aqui dentro da Algar Telecom. Mas houve o momento ali de mudança mesmo, em que os produtos criados lá no Brain tinham que voltar para escalar na Algar Telecom, né? A Algar Telecom que possui toda a máquina aí, né? A operação de escala. E imaginem só, você sair lá de Marte, de um lugar super bacana, super acolhedor, muito divertido de se trabalhar, e voltar para um modelo tradicional. Teria um choque cultural, né, ao se fazer isso. Por isso que se criou, então, o Estação, né? Então, as pessoas embarcaram nessa estação. A estação não é uma área, a gente fala que é um movimento de transformação. E por mais que a gente já tinha experiência de sucesso no Brain, eu acredito, né, Zaima, que uma decisão muito certa foi de começar pequeno também na Algar Telecom, não de querer fazer a transformação da sexagenária no Big Bang, assim, de uma forma, uma explosão ao mesmo tempo. Nós começamos então só com 3 tribos aqui, né, no Estação. A primeira tribo era a tribo TIC, com a missão de escalar esses novos produtos que estavam surgindo lá no Brain e criar ainda outras soluções. Uma segunda tribo digital, que a gente chama de digital aqui, que tem como missão alavancar os nossos canais digitais, tanto de vendas quanto de relacionamento com os clientes. E uma tribo de tecnologia, que tinha como missão alavancar tendências que faziam sentido ali na época, como Big Data, Analytics, inteligência artificial. Então, tecnologias que sustentassem os nossos negócios. Além de um centro de excelência pautado na agilidade, né, que é o framework aqui que a gente usa, o modelo de trabalho que a gente usa dentro do Estação. Então, essas 3 tribos, mais este centro de excelência, tinham 100 pessoas quando a gente começou, isso lá ao final de 18, quase 19 já. O fato é que o movimento começou, né, a fazer todo sentido, principalmente as pessoas que estavam embarcando ali nessa estação. Então as pessoas começaram a se engajar, começaram a ver sentido naquele novo modelo de trabalho, começaram a colaborar mais, e a consequência disso foi a geração de resultados. Então, o TIC, que é esse novo negócio, começou a escalar, muito mais acelerado do que a gente imaginava, os canais digitais da mesma forma, e daí a empresa parou para pensar assim, poxa, se está dando certo, por que não intensificar isso, né? De tal forma que lá em 2019, nós criamos um movimento que é o Estação at Scale, né? Que foi, olha, já que deu certo com as 3 tribos, vamos levar isso para muito mais gente, de tal forma que a gente tombou, a expressão que nós usamos aqui, quando uma pessoa sai de um modelo tradicional de trabalho para um novo modelo, né, pautado aí em agilidade,
nós tombamos todo o marketing e TI da empresa, de tal forma que hoje, em 2022, todo o core da agilidade, né, que é TI, marketing, experiência do cliente, a empresa trabalha totalmente já em ágil. São 450 pessoas hoje trabalhando nesse modelo, são 45 tribos, são 22 executivos só dentro desse movimento de agilidade. E daí eu não faço nada sozinho aqui não, viu, Guilherme? A gente tem também um squad de lideranças que faz com que esse movimento cresça, aconteça. Então são mais 4 diretores hoje que ajudam nesse processo de transformação. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Assim, esse tema é tão bacana que você começa a falar e vai desviando talvez do assunto, né? Mas um ponto também que eu queria deixar, e que eu acho que tem muita gente aí nos ouvindo que talvez esteja nesse momento agora de transformação, é que quando você transforma uma empresa de 68 anos, a primeira impressão que você pode ter é que, poxa, talvez as pessoas não vão se adaptar, né? Talvez não dê certo, né? Que as pessoas estão vindo com esse mindset mais tradicional, enfim. Só que o que é muito bacana de você ver acontecer é como se dá a transformação das pessoas que embarcam nesse modelo. Então, a mudança dos comportamentos, da forma de pensar, da forma de agir e das mudanças até de carreira que esse movimento permite, sabe? Então, você tem, por exemplo, muitas pessoas que antes eram só focadas em tecnologia, desenvolvedor, que de repente assumem cadeiras de negócio e se encontram nessa cadeira, ou qualquer outro movimento, mas ter a possibilidade dessas pessoas experimentarem novas posições, novos desafios, é algo muito bacana que o modelo proporciona. Então, pessoal, deem oportunidade, sabe, para as pessoas que estão aí, que vocês vão ver que dá muito certo. Você respondeu muito bem, e é impressionante você ver isso ao vivo, né? Eu tive a experiência, vou contar aqui sem detalhes, óbvio, mas uma pequena experiência de participar da celebração desse tombamento do modelo tradicional de uma tribo para o modelo ágil. E às vezes a gente acha, né, ou muitas empresas podem achar que eles implementam aquelas dailies, reuniões de pé com 4 ou 5 pessoas e todo mundo depois volta para sua mesa e nomeia aquele time de squad e acha que está trabalhando de forma ágil, né? E acho que isso define o que é agilidade. E ver vocês fazendo o que vocês estão fazendo, que é realmente tombando do modelo tradicional para o modelo ágil e gerando todo esse movimento com as pessoas, é muito legal de se ver. Eu acho muito humilde de vocês poderem contar isso, porque tem muita gente que quer fazer e não consegue, não sabe por onde começar, e é muito ceticismo, ou muito daquilo, já tentamos isso antes e não vai dar certo agora, mas essas contribuições que vocês estão dando são super ricas mesmo, e espero que motive muita gente a tentar, a fazer esse tombamento, porque transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, né, no final da história. Exatamente. E a gente... Desculpa, não querendo te interromper. É isso, é bate-papo, cara, é pra interromper mesmo. Não, legal. E eu acho, né, Zaima, talvez você concorde comigo, essa questão dos símbolos é muito bacana também para você gerar a transformação. Então, Guilherme, só para te dar um exemplo aqui, um dos pilares da agilidade é o desapego, né? Então, você desapegar o que deu certo não significa que o que deu certo até agora é o que vai nos levar mais longe, né? E a gente era muito apegado com alguns produtos aqui, por exemplo, dentro da empresa, né? Produtos que a gente via que não davam mais resultado, enfim. A gente falou assim, o que a gente pode fazer para criar a cultura do desapego, né? Daí a gente criou um time só focado em matar produto. A gente usava essa expressão aqui. E a gente usou um símbolo que era o enterro dos produtos. Então a gente fez um enterro, mas sabe aqueles enterros festivos lá, os mexicanos? Tem até um nome aqui que me fugiu agora. Por que não, então, fazer um velório divertido, um enterro desse produto para fomentar esse comportamento, para estimular, na verdade, esse comportamento nas pessoas? E foi algo, então, festivo, algo que nós celebramos e ficou marcado, assim, para todo mundo, né? Teve até
uma cerveja ali depois, mas isso daí você corta aí na edição, tá, Guilherme? Então, mas só para celebrar mesmo e cada vez mais estimular as pessoas a desapegarem, a pensar em coisas novas, enfim. O Heli, teve um ponto da sua fala aí que eu acho fenomenal. É o quanto que gera oportunidade para as pessoas que embarcam, né? No caso, na nossa estação, ou na agilidade, para quem está ouvindo a gente, né? E eu tenho muitos exemplos, mas tem um que eu adoro, porque um dos fatores de mudança para essas pessoas é que elas, trabalhando no squad ali, trabalhando em prol de gerar valor para o cliente, elas ampliam a sua visão, né? Elas saem da sua caixinha. Então, o desenvolvedor, o engenheiro, eu vou até falar dos engenheiros, gente, porque eu sou engenheira também, então eu estou falando da minha classe, né, e da do ela, então fica tudo pronto, somos todos engenheiros, ou fomos todos engenheiros um dia, né, aconteceu um fato, no primeiro projeto que a gente conduziu no Brain, que me fez perceber essa mudança de mindset. Porque engenheiro gosta muito de tecnologia, né, gente? Então, muitas vezes o engenheiro, e a nossa empresa de telecomunicações é muito engenharia. Telecom é pura engenharia, né? Então, muitas vezes o engenheiro, ele se apaixona pela tecnologia sem se preocupar com o cliente. Às vezes ele quer colocar uma plataforma maravilhosa, gigantesca, com inúmeras features, sem saber se aquilo lá de fato vai resolver o problema do cliente, ou mais, se aquilo lá vai caber no bolso do cliente. E o primeiro projeto que a gente conduziu, quando a gente foi fazer a defesa desse projeto para o boarding da empresa, lá no início, né, até em função deles apoiarem realmente a transformação, todos os projetos eram submetidos para os vice-presidentes e para o presidente da empresa. E a gente estava ali fazendo a defesa desse primeiro projeto que a gente tinha desenvolvido para ganhar recursos para poder escalar dentro da estrutura da Algar Telecom. E quando a gente foi fazer a defesa, o engenheiro do projeto levantou a mão e pediu a palavra para ajudar na defesa. E ali naquele momento, ele fez uma defesa sem falar absolutamente sobre a tecnologia que a gente tinha escolhido. A defesa dele foi sob a ótica do cliente. Ele sabia exatamente o que aquele produto estava resolvendo de problema no cliente, o que aquele produto estaria gerando de valor para o cliente. Naquele momento ali eu percebi o quão poderosa era essa transformação. A pessoa que embarca, ela não quer mais sentar na mesa dela e ficar só olhando para o quadradinho dela. Ela quer voar outros voos agora, né? Assim, ela quer construir coisas que façam realmente sentido para a empresa, para a nossa empresa e, obviamente, para os nossos clientes. Então é transformador, por isso que as pessoas, de fato, quando elas entram, né, assim, nesse novo mundo, elas não querem voltar para trás, elas não querem trabalhar no formato antigo, e a empresa percebeu isso, né? Não é à toa, né, Hela, que hoje a gente tem 600 pessoas da nossa organização trabalhando nessas metodologias, usando as metodologias propriamente dito, além de toda a organização que foi contaminada com o mindset ágil. Com certeza, Zaima. E a questão do exemplo também, principalmente do board, porque eu lembrei agora, isso que você comentou, é fundamental, né? O Guilherme esteve aqui recentemente em Uberlândia, e além de comer pão de queijo e tomar café, ele visitou lá o nosso centro administrativo, né? E você viu lá que na nossa diretoria, onde ficam o presidente e o vice-presidente, Guilherme, são mesas que não tem barreiras entre elas. Exato. Certo? Até há pouco tempo atrás, era o modelo tradicional, de cada um tinha a sua sala, 4 paredes, porta fechada e tal. E daí o board falou assim, a gente está estimulando as pessoas a sentarem ali em mesas, a colaborarem, né, trocarem experiências ali, sem qualquer tipo de barreira, mas olha o nosso exemplo aqui, né? E o que aconteceu? Foram lá e marretaram as paredes e tiraram qualquer barreira, de tal forma que
até antes da pandemia, né? Agora mudou um pouco o nosso contexto, mas as pessoas ali, todo o pessoal do C-Level sentava ali na mesma mesa também, né? Então, essa questão do exemplo é fundamental nesse processo de transformação, né? O famoso walking the talk. Não, é total, gente, e é realmente isso, assim, é um ambiente aberto. O Jean até serve café para as pessoas, gente, achei isso um luxo, o presidente serviu café, a Zaima me serve café. Uma dica para vocês que estão acompanhando, que queiram conhecer o Brain Algar depois, façam regime antes e depois da viagem, porque você engorda indo para Uberlândia. Esse pessoal dá muita comida pra gente, é muito pão de queijo, é muito bolo de milho, é muito café, é tanta coisa boa que a chance de você voltar uns 2 quilinhos a mais é grande, viu? Então fica a dica para quem vai conhecer o Brain Algar. E, gente, o papo tá tão gostoso que passou super rápido e eu queria aproveitar pra gente partir para um fechamento. E eu tinha colocado no script que eu ia pedir para vocês darem dicas para as empresas, para outras aí sexagenárias ou não, que queiram fazer um movimento desse de transformação e que nem sabem como começar. E vocês já estão aí, já com 600 pessoas trabalhando, já tombadas num modelo como esse e com espírito ágil muito na empresa, né? Mas vocês já deram muitas dicas durante o papo. Na verdade, é assim, foi um manual de como começar, como trabalhar e com dicas valiosas. Eu queria começar então por você, Hela, e depois eu vou ver para a Zaima para a gente fechar. Não é dica para as empresas, não. O que você falaria hoje para o Hela lá de trás, quando esse movimento começou? Que você fala assim, meu, se apega nisso ou desapega disso para que isso dê certo, mas para a pessoa, para o líder que vai ser engajado porque o board tomou uma decisão de trabalhar assim. Como é que você, líder de uma organização que recebeu a informação que agora a empresa vai trabalhar dessa forma, o que você dá dica para essa pessoa, para esse líder? Show de bola. Assim, primeiro eu queria fazer um resumo, Guilherme, do que, na minha opinião, é chave para um processo de transformação dar certo como o nosso. Assim. Só um resuminho, jogo rápido, prometo. Para mim são 3 pontos. Primeiro, ter o apoio do board da empresa, né? Então, que as pessoas comprem esse movimento, que faça sentido para elas, para mim é fundamental. Segundo, que você comece pequeno, né? Então, comece pequeno, mostre que dá certo e depois escale, né? E terceiro, e daí é o que eu falaria para o Guilherme lá de trás, por isso o gancho, foque nas pessoas. O fator-chave da transformação são as pessoas. É mudar, de repente, ou fomentar, ou despertar, talvez seja a melhor palavra, os comportamentos chaves nas pessoas. Então, eu falaria isso para o Guilherme lá de trás, para ele ter mais atenção com isso e para estimular cada vez mais isso. Então, essa é a minha dica, viu, o Guilherme, pro seu xará lá de trás. E dicas riquíssimas. E Zaima, quer complementar? Ora, eu diria uma única frase, vai que vai dar certo. Porque deu, né? Hoje fica fácil de eu falar isso, porque deu certo. Mas esse resumo do Hela eu concordo 1000%, é exatamente isso. É uma transformação cultural. Cultura são pessoas. A gente faz a transformação das pessoas. Então, o foco primordial tem que ser realmente todas as pessoas. E eu falo uma coisa para vocês aí, talvez na linha das diquinhas, né, do que não deu certo. Eu falei que é muito bom contar as coisas boas que acontecem, mas os tropeços, né, a gente não gosta de contar. Mas eu vou aproveitar a minha fala aqui para falar alguns tropeços que a gente levou. Então, a gente tinha o apoio da liderança, eu falei aqui no começo, né, o presidente da empresa tomou essa decisão de ter, de fazer essa transformação. A gente tinha investimentos da organização, a gente tinha esse foco em pessoas, até porque o propósito da nossa empresa, e falando do Grupo Algar, é gente servindo gente, tudo que a gente faz tem um foco muito grande nas pessoas. A gente decidiu um modelo que eu já falei para vocês aqui, que eu vejo que é vencedor hoje, porque a gente começou numa estrutura pequena, apartada, né? Se desse tudo ruim, o máximo que poderia acontecer é que eu não estaria na Algar Telecom hoje. Talvez eu estivesse em outra empresa, mas a empresa estaria lá, funcionando, sem grande
pactos, né? Então a gente começou numa estrutura pequena para mostrar que funcionava. Então a gente fez todo esse playbook aí que o Guilherme contou, né? Mas a gente tem que ter consciência que isso, por se tratar de uma transformação cultural muito forte, que quebra paradigmas, não são todas as pessoas que embarcam nessa nave. Não são. Muitas pessoas da nossa estrutura, em diversos níveis, pularam fora do barco. No começo isso me assustava um pouco, sabe, gente? Eu já tive POs, né, chegando na minha mesa para pedir demissão, inúmeros, porque é uma transformação cultural que mexe com o jeito que nós aprendemos, né, de trabalhar. Tem um fator muito importante que é a mudança do líder, do ferramental do líder, porque não é mais manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é mais você falar onde a empresa quer chegar, mas o como e quando, de que forma, e ficar controlando de forma milimétrica. Tem líder que não adapta. Depois tem a questão da autonomia dos times, né? Não é simples ser autônomo. A gente foi educado, a nossa geração, os mais jovens até estão mais acostumados com isso, mas a nossa geração foi educada a obedecer, gente. Então, a hora que a gente tem que tomar decisão e assumir a responsabilidade por aquela decisão, a hora que não tem ninguém falando para você o que deve ser feito e cobrando, muitas pessoas perdem performance. Elas querem ficar no seu status quo lá, sabe assim, esperando alguém mandar o que deve ser feito. Essas pessoas, elas não adaptam. O time que está ali imbuído do propósito expulsa essas pessoas de baixa performance. Então, gente, muitas pessoas ficam no meio do caminho porque elas não querem se transformar. Isso é natural desse processo. Mas eu prometo para vocês que aqueles que ficam são talentos que realmente vale a pena investir. A julgar pelo tempo de casa que vocês têm na Algar, gente, dá para ver que é a grande maioria, né? Porque com quem você conversa na Algar tem 5, 7, 8, 10, 12, 20 anos de casa. É porque está fazendo sentido, as pessoas estão gostando. E eu espero que não só eu, mas quem nos acompanhou aqui, Hela e Zaima, tenham gostado também, porque vocês deram uma aula aqui hoje de como inovar, como partir do zero numa empresa tradicional. Eu fico aqui, eu estou encantado e sou encantada pela Algar, pelo Brain, pelo que vocês estão construindo. É um orgulho hoje poder fazer aí, estar aí próximo a vocês, um pouquinho próximo a vocês nesse processo e aprendendo muito com vocês. E eu espero que quem nos acompanhou aqui, antes de sair buscando benchmark de inovação na Vale do Silício, lembrar que existe uma empresa local aqui, de telecom, em Uberlândia, que serve para um excelentíssimo benchmark de inovação. E que nem sempre a solução, às vezes, ou o benchmark da solução de inovação está lá fora do país e está aqui numa empresa brasileira. E acho que isso deve ser motivo de orgulho para nós também, que atuamos aqui no mercado de tecnologia e telecomunicação no Brasil. Então, Zaima e Hela, muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, pela humildade em contribuir e compartilhar o case de vocês. E espero que isso repercuta muito e que muita gente queira conhecer mais o que vocês estão fazendo, viu? Obrigado, viu? Zaima e Hela, muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Guilherme. Foi um prazer, Guilherme. Obrigado. Valeu.